Fala aí, rapaz do Zap. Vamos estar resolvendo uma questão que caiu no Enem no ano de 2024 de Física. E a questão nos diz que o LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, o I máximo. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura mostra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Então, é, o que ele está querendo dizer aqui é que o LED aponta de certa forma para o sentido permitido da corrente. Então, olha só, ele está apontando de forma diagonal ali, mas ele está apontando para o sentido permitido da corrente. Tudo bem? Então, olha só. Um estudante de física analisa as propriedades do LED de um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima de 1 mA cada, dois resistores de 1,5 kΩ cada. Beleza. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima é. Então, olha só, a primeira coisa que eu já quero fazer aqui, eu quero ver se o sentido, se os sentidos de todas as alternativas está correto. Como assim? Então, olha só. O sentido que a gente vai adotar, o sentido convencional que a gente adota quando a gente vai analisar um circuito elétrico é sempre do positivo para o negativo. Como assim? Olha só. Eu vou estar usando de exemplo essa A aqui, olha só. Ela vai do A, vai passar por todo esse circuito aqui até chegar no negativo aqui, ok? Então vai do positivo para o negativo, certo? E o LED ele deve apontar sempre para o sentido permitido da corrente. Olha só, por exemplo, nessa C aqui, ó, isso não acontece. Olha só, do positivo, olha só, eu estou indo para o negativo, só que eu encontro um LED que está apontando para o sentido contrário. Então, tá meio esquisito isso aqui. Eu já posso descartar essa C e eu posso descartar essa E, porque segue a mesma lógica, tudo bem? Então, nos sobra apenas A, B e C. Vamos analisar essa A. Quando a gente vai estudar um circuito assim, é interessante que a gente adote o valor mínimo para aquilo que a gente quer estudar. Como assim? Não estou entendendo. Então, olha só. No texto ele não disse aqui que, olha só, é, que vamos ver aqui, a diferença de potencial a qual está submetida é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. Vamos supor que ele está funcionando na potência mínima não, na diferença de potencial mínima que o LED pode estar funcionando, que é de 3 volts, tudo bem? 3 volts é a tensão diferença de potencial mínima que ele está funcionando. Bom, se a nossa bateria está fornecendo 4,5 volts no total, então esse resistor aqui está puxando 1,5 volt. Você não vai concordar comigo? Lembra lá, quando a gente vai estudar é, a diferença de potencial quando a gente tem um circuito de resistores, que a diferença de potencial total vai ser a diferença de potencial 1 mais a diferença de potencial 2 e assim por diante. Nesse caso a gente só tem 2, porque aqui nesse caso a gente vai ter um LED que vai estar em paralelo. E lembra que quando a gente tem alguma coisa em paralelo, a tensão ela é constante. Então a mesma tensão que está passando aqui, que é de 3 volts, vai ser a tensão que vai estar passando aqui, nessa daqui que está em paralelo, tudo bem? Então olha só, vamos lá. Vamos adotar aqui que esse resistor está puxando 1,5 volt, tá bom? Então vamos lá. A gente vai lembrar que U é igual a R vezes I. R vezes I. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado, só para centralizar o que eu estou fazendo. U é igual a R vezes I. E a gente sabe que o que ele está puxando é 1,5 volt. 1,5 volt. E a resistência dele, ele falou no texto aqui, olha só. A resistência é de 1,5 kΩ cada. Então, olha só. 1,5 vezes 10 a terça. Porque quilo é igual a 10 a terça. Ok? Mesma coisa que 10 a terça. Vezes I. Então, a gente sabe aqui que a nossa corrente que vai estar passando aqui vai ser de 1 vezes 10 a menos 3. Por que 1 vezes 10 a menos 3? Porque esse 10 a menos 3 vai estar passando aqui, 1,5 divide com 1,5 vai dar 1. E esse 10 a terça vai virar a 10 a menos 3, certo? Então, essa é a corrente que está passando aqui e eu posso chamar ela de 1 miliampere, ok? 1 miliampere porque 10 a menos 3, ok?
Vamos lembrar que quando a gente tem um circuito que tem malhas, a corrente ela vai se dividir aqui, certo? Então ela vai se dividir aqui e vai se dividir aqui, dependendo da necessidade de cada circuito que está passando ali. Como os dois são idênticos, ou seja, a gente tem um LED, tanto na que está em série com o resistor, tanto na que está em paralelo, como são dois LEDs, então é, a, a corrente vai se dividir de forma igual nos dois, certo? De tal forma que eu vou pegar esse 1 mA e eu vou dividir por 2, tá? Então eu vou dividir por 2, então I1 vai ser igual a I2, ou seja, I1 vai ser igual a 1 dividido por 2, que é meio miliampere. Só que ele disse aqui ó, no nosso enunciado que cada um deve ser percorrido pela corrente máxima que é de 1. Então essa A já não pode ser, porque está percorrendo 0,5 mA. Então já não é nosso gabarito da nossa letra A, tudo bem? Então, eu acho que eu elaborei bem isso daqui. Será que eu apago isso aqui? Não, eu não vou apagar isso aqui. Eu vou mostrar que essa. Eu vou estar. Eu posso reaproveitar esse cálculo que eu fiz aqui na 2 e eu vou te mostrar o porquê. Bom, cara, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu fiz ali. O nosso LED está puxando 3 volts, tudo bem? Se ele está puxando 3 volts, o nosso resistor está puxando 1,5 volts do nosso gerador, certo? Então, a corrente que está passando aqui, olha só, vai ser de 1,5, que é o que aqui está puxando, né? Olha só, esse resistor está puxando 1,5 e esse LED está puxando 3 volts. É ou não é? Então, olha só. 3 volts aqui e esse aqui está puxando 1,5 volts. Tá? Então, mesma coisa que eu fiz ali. Qual que é a corrente que está passando? Bom, o, a voltagem é de 1,5 e, e a nossa resistência é de 1,5 vezes 10 a terça. 1,5 vezes 10 a terça. É a mesma conta que eu fiz aqui. Ou seja, a nossa corrente, como eu calculei aqui, vai ser de 1 mA. Mas como eles estão em série, olha só, você não vai concordar comigo aqui que eles estão em série? Então está passando a mesma corrente? Então aqui vai estar passando no LED também 1 mA, tá? 1 mA aqui, peraí, eu escrevi errado. Tá meio... Parece que eu estou multiplicando ampere, né? 1 mA. Então só pode ser o nosso gabarito da letra B, tá? Se a B está correta, a outra não vai ser. Mas vamos verificar o porquê que essa D não está correta, tá? Bom, aqui eu já consigo ver uma parada do porquê que ela não... Eu já consigo ver o porquê que ela está errada. Porque cada LED aqui vai puxar 3 volts. É uma verdade. 3 volts aqui, 3 volts aqui. E o nosso gerador só nos fornece 4,5. Então aqui ó, já seria 6 volts e o nosso gerador gera 4,5. Eu não vou nem me preocupar com quanto que nossos resistores estão puxando, tá? Então só pode ser o gabarito da nossa letra B. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor. É uma questão assim não tão simples, você precisa ter uma boa análise de circuito elétrico, mas é uma questão, se você tem um bom entendimento de circuito elétrico, você consegue responder relativamente tranquilo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.